dos grandes acontecimentos, um dos capítulos grandes aí do Zaratustra. Nem tanto pelo discurso, vamos dizer assim, porque a gente vinha vindo aí, né, dos eruditos, dos poetas, dos grandes acontecimentos. Esse dos grandes acontecimentos talvez tivesse que ter uma aspas, porque esse capítulo trata dos revolucionários, entre aspas, dos revolucionários, entre aspas. E esse capítulo tem um diferencial diante dos anteriores e dos que vão por vir aí, em razão de que é um dos primeiros em que acontece uma narrativa estranha, né? Se, por exemplo, do Menino com Espelho, a gente tem uma narrativa estranha, mas que é de um sonho, agora nós temos uma narrativa estranha que seria, pelo menos na história de Zaratustra, acontecida na vigília, né? Não se trata de um sonho, se trata de um acontecimento fantástico, uma narrativa. São raras as narrativas no Zaratustra, como a gente sabe, né? Tem ali o prólogo, você tem uma narrativa, esse capítulo que nós vamos tratar hoje tem uma narrativa, a parte 4 tem mais narrativas, né? A parte 4 são mais acontecimentos do que discurso, e de agora, desse capítulo dos grandes acontecimentos para frente, irá aparecer mais capítulos aí com narrativas. E as narrativas sempre simbólicas, sempre estranhas. O Jung, aqui nos seminários dele, diz que esses capítulos com narrativas sempre escondem uma verdade da qual o próprio Nietzsche não tinha consciência dela. E no caso específico desse capítulo, o Jung identifica que tem toda uma explicação de psicologia analítica para quem tem interesse, mas ele explica e faz até um certo sentido que Zaratustra foi convocado a ir nas entranhas, né? Porque dos grandes acontecimentos, como nós vamos ver, é o capítulo em que o Zaratustra conversa com o diabo, o cão de fogo, que mora, né, sob a terra, ele mora nas profundezas. E Zaratustra, como nós vamos ver, é convocado, ele vem puxado aí para ter contato com o cão de fogo, né? E ao invés do Zaratustra ouvir o cão de fogo, Zaratustra já chega falando, ele não deixa o cão de fogo falar. A primeira fala do cão de fogo que ele faz é o questionamento: igreja? O que é isso, igreja? Zaratustra fala: deixa de ser cara de pau, cara. Você conhece bem os seus iguais, né? Nós vamos ver nos comentários. Diga de passagem, eu esqueci de comentar no início aqui, que esse capítulo é um dos poucos que eu fiz comentários escritos sobre ele. E eu iria ler o comentário escrito antes de fazer o vídeo, mas que irônico, né? Eu me esqueci disso e só me lembrei neste exato momento. E eu acho que esse esquecimento há de ter uma razão de ser. Então não irei me influenciar pelo texto que eu escrevi, que já deve ter umas 3 semanas aí que eu escrevi esse comentário. Eu já tinha gravado um vídeo há alguns meses, o vídeo se perdeu. Há 3 semanas eu escrevi um comentário, está lá no Medium, para quem tiver interesse de ler o texto. E agora estou aqui falando. Deve ter alguma razão para eu não ter lido. Vamos ver, depois, se for o caso, a gente compara com o que eu estou dizendo aqui e o que foi escrito lá, né? Esse capítulo, para muito além da questão nietzschiana, a questão, né, das ideias, da história e dos textos do Nietzsche, ele tem uma importância na história da psicologia, porque é este capítulo dos grandes acontecimentos que inspiraram o Jung a criar o termo de criptoamnésia, que é muito importante para a análise da psicologia analítica e para a análise dos fenômenos humanos em geral. Para quem se lembra, para quem é da época em que graçava no Brasil uma espécie de ceticismo, né, que as pessoas eram céticas, ceticismo,
que ceticismo na internet era ficar analisando foto, se tinha fantasma, se não tinha, se o balão era disco voador ou se não era. Havia um site, né, naquela época pré-YouTube, chamava Ceticismo Aberto, que reuniu vários imbecis e idiotas que ficavam tirando essa onda, né, de que era cético, cientista, ui, 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 né, analisando foto para falar que o balão não era disco voador, que a fumaça da foto não era espírito. Você jura que não era espírito? Meu Deus do céu, né? Enfim, e nessa época foi feita uma puta análise, para falar igual o Hermes e Renato, né? Uma puta análise dos livros psicografados de Chico Xavier e outros. E apurou-se que vários textos de Chico Xavier e de outros eram textos plagiados. Plagiados. Eram textos que já haviam sido escritos por outros autores, autores vivos, né? Não é espírito, não. Eram autores vivos, haviam escrito livros que depois foram psicografados por Chico Xavier e outros doentes mentais aí. E uma das hipóteses que se levantou na época seria a de que não se tratava de plágio especificamente, mas sim de um fenômeno de criptoamnésia, tal qual ocorreu com Nietzsche na escrita deste capítulo dos grandes acontecimentos. E para lá de interessante nesse capítulo é o seguinte: a narrativa que é contada, como nós vamos ver aqui, eu vou ler aqui a narrativa e depois nós vamos ler no Jung. O Jung faz referência a esse fenômeno da criptoamnésia em vários textos dele. Nos seminários do Zaratustra, do Nietzsche, ele fala. Tem um livro dele, Símbolos, não sei o que, das quantas, que ele fala. Naquela biografia que nem foi bem dele, né? Que é Memórias, não sei o que lá, das quantas. Aquele livro da capa amarela, eu até tenho ele aqui. Ele fala disso. Mas hoje nós vamos nos ater a esse livro aqui, Estudos Psiquiátricos. Para quem está vendo o vídeo, está vendo um livro de capa preta. Que aqui ele faz duas menções a esse fenômeno da criptoamnésia, indicando esse texto do Nietzsche como um grande exemplo. E o que a gente vê é a narrativa não tem, a princípio, absolutamente nada a ver com o discurso. O discurso contra, ou o discurso sobre os revolucionários não precisaria desse preâmbulo, dessa narrativa, uma narrativa estranha, uma narrativa fantástica, como a gente vai ver. Não seria necessário isso, né? Não se perderia nada se essa narrativa não existisse, no sentido da ideia consciente que Nietzsche quer passar com esse capítulo, que é o quê? Falar sobre os revolucionários. Essa narrativa não guarda relação especificamente com os revolucionários. Então essa narrativa guarda relação com o quê? Né? E esse capítulo ainda guarda um grandíssimo mistério. É tempo, é mais que tempo. É tempo, é mais que tempo de quê? E o próprio Zaratustra, no final do capítulo, se pergunta: é tempo, é mais de tempo? De quê? De que é mais que tempo? Fica essa interrogação aí na cabeça de quem estuda Nietzsche, né? Tempo é mais que tempo? De quê? Diferente do Da Visão e do Enigma, que é o segundo capítulo da parte 3, que nós já estamos chegando lá, né? Qualquer dia a gente trata dele aí, que nós estamos aos fins aí da segunda parte. Lá no Da Visão e do Enigma, a narrativa guarda a resposta ou guarda o sentido do enigma. Agora, neste capítulo, a narrativa, que Zaratustra apareceu voando e tinha os caras caçando lebre, não sei o quê, não guarda relação nenhuma com o discurso que vai vir depois dos revolucionários, né, que eu chamaria aí, que eu chamo. O que causa ainda mais estranheza e o que chamou muito a atenção do Jung, como nós vamos ver na leitura aqui do texto que eu selecionei do Jung. São vários que ele fala sobre isso, eu peguei um a esmo aqui, como eu disse.
para finalizar essa brevíssima introdução aqui a respeito do Jung, o Jung vai explicar que depois de tanta identificação com o arquétipo do homem sábio, do homem velho, e de tanta inflação que o Nietzsche estava, né, que ele já estava acima do homem, ele estava encaminhando para o espírito, para o arquétipo, esquecendo do seu lado corporal, do seu lado físico, esse capítulo é um chamamento do inconsciente para prestar conta. Falar, seu Nietzsche, agora você vai descer para cá. Nós temos que prestar contas aqui. Você está me negligenciando e eu estou com um vulcão prestes a entrar em erupção. Então, vamos acertar as contas aqui para ver se a gente chega num bem bolado. Né? Aquele princípio da individuação da psicologia analítica, né? No qual a individuação envolve essa parceria entre todos os aspectos do existir humano, né? Do si mesmo como conjunto de todos esses aspectos que para Jung estava sendo negligenciado pelo Nietzsche, porque ele deu ênfase demais ao arquétipo, ao espírito, e negligenciava os aspectos do seu corpo, que cobrava o seu preço, né? Nietzsche tinha extremas dores de cabeça, ficava com a visão toda fodida, o sistema digestivo e excretor, né? O sistema digestivo em geral, né? Comer, dissolver e cagar do Nietzsche não funcionava bem, que era o quê? Fruto dessa negligência, né? Como diz o Jung, ele ficava lá o dia inteiro pensando nas coisas, o dia inteiro rabiscando enquanto andava pensando, e não associava esse extremo uso do intelecto com as dores de cabeça que ele tinha, enfim. E que esse capítulo representa essa chamada do inconsciente para ele. Ele falou, ó, vem para cá, volta para a terra, vem para baixo aqui que nós temos assuntos a ser tratados. E que aí na hora que ele vai, em vez dele tratar os assuntos, seria o que? Ouvir o que o cão de fogo tem a dizer, para ele chegar, né, num bem bolado ali. Não, ele desespera e sai falando por cima do cão de fogo, não deixa o cão de fogo falar, né? Como aquele que fica assustado, acuado, e a resposta é sair falando, né? Atropelar o outro. O Jung diz que é isso que nós temos, que seria o quê? Essa narrativa seria a conversa do inconsciente do Nietzsche, seria a mensagem que o organismo dele estava passando para ele, consciente, falou assim, mano, escuta aqui, e que o Nietzsche foi lá, meteu a mão e atravessou no meio disso, né? Com esse discursinho dos revolucionários. É a ideia da psicologia analítica do Jung, que é bastante interessante. Eu não sou nenhum entusiasta, nenhum fã de psicologia analítica, não. Inclusive, diga-se de passagem, ando cada dia mais com reticências a respeito da psicanálise, não pela constatação do elemento inconsciente no homem, mas pela forma de se tratar esse elemento, né? A psicanálise freudiana, para mim, é o avesso do que deveria ser, a minha opinião aí. Mas, enfim, né? Há quem não concorde, cada um. Mas o livro do Zaratustra, aí, os seminários Zaratustra do Jung, são livros de psicologia analítica, não livros de Nietzsche, né? O Zaratustra foi utilizado para corroborar as ideias do Jung, e o Jung, de forma muito inteligente, consegue dizer coisas que fazem muito sentido dentro da lógica da psicologia analítica. Para quem é psicólogo da psicologia analítica, é uma leitura imprescindível, né? Acredito eu que para quem estuda isso formalmente deve ser uma leitura obrigatória. O Zaratustra e esses seminários aqui que são publicados pela editora Voz no Brasil em 2 volumes. Então vamos aqui, finalmente, né, ao capítulo dos grandes acontecimentos, que, como eu disse, pode ser resumido aí, pode ser tratado como dos revolucionários. Entre aspas, os revolucionários, óbvio, né? Eu vou ler a parte da narrativa e aí eu leio Jung e nós seguimos aí. E detalhe, né? Vocês vão ver aqui, né, que esse capítulo envolve a descida do Zaratustra ao submundo por meio de um vulcão, né? Ele pula, entre aspas, ou é tragado pelo buraco lá, pela cratera do vulcão. O que nos lembra muito a história do Empédocles,
do qual Nietzsche era um grande fã aí, né? Gostava muito do Empédocles, da história do Empédocles, tanto o Empédocles como pré-socrático mesmo, quanto a história, né, do Hölderlin, assim que fala, não sei, que tem lá, né, eu esqueci, não sei se é Tragédia de Empédocles, o Hölderlin tem um texto, um poema, um livro sobre Empédocles, e o Nietzsche gostava muito de Hölderlin. E essa narrativa remete, né, como para quem conhece a história do Empédocles, diz o mito, as lendas a respeito dele, que ele teria se jogado no Etna. E essa teria sido a morte dele, né, se jogando no Etna. Remete um pouco não, né? Remete aqui à narrativa que nós vamos ler agora. Vamos lá. Há uma ilha no mar, não muito longe das ilhas bem-aventuradas de Zaratustra, em que uma montanha de fogo continuamente solta fumo. Dela diz o povo, especialmente as mulheres velhas do povo, que se acha como um rochedo diante da porta do mundo inferior, mas que pela montanha de fogo desce um estreito caminho que leva a essa porta do mundo inferior. E detalhe, né, para quem conhece a história do Zaratustra ou quem tem acompanhado essa série de vídeos, de áudios a respeito do livro, sabe que o Nietzsche morou na ilha de Ischia, em Sorrento, na Itália, durante um ano. Ficou ali nas imediações. E essa ilha e essa região onde o Nietzsche morou era circundante ali, né, ao Etna. E nessa época em que Nietzsche esteve lá, o Etna era ativo, né? Então tinha noite que ficava lá o fogo do Etna subindo, com as fumaças. Então essa montanha aí de fogo é o Etna que ele está se referindo na sua vida pessoal, né? Ele viveu em volta ali. Interessante, né? No tempo em que Zaratustra se deteve nas Ilhas Bem-Aventuradas, aconteceu que um navio lançou âncora junto à ilha em que está o Monte Fumegante, e sua população desceu para a terra, a fim de caçar coelhos. Por volta do meio-dia, porém, quando o capitão e sua gente estavam de novo reunidos, viram subitamente um homem aproximar-se pelo ar e uma voz dizer claramente: é tempo, é mais que tempo. Ou seja, os caras estavam lá, de repente veio uma sombra voando no ar, ainda falando: é tempo, é mais que tempo. Mas, no momento em que a figura se achava mais próxima deles, mas ela voava rápido como uma sombra, no sentido da montanha de fogo, reconheceram com enorme assombro que era Zaratustra, pois todos, salvo o comandante, já o tinham visto e o amavam tal como o povo ama, com amor e temor em partes iguais. Vede, disse o velho timoneiro, lá vai Zaratustra para o inferno. Na mesma época em que esses navegantes aportavam na Ilha de Fogo, correu o rumor de que Zaratustra havia desaparecido. E quando seus amigos foram perguntados, responderam que ele embarcara no navio à noite, sem dizer para onde pretendia viajar. Isso gerou inquietude. 3 dias depois, no entanto, acrescentou-se a essa inquietude a história dos marinheiros. E então o povo dizia que o diabo havia levado Zaratustra. É certo que os seus discípulos riram desse falatório. Um deles chegou a dizer: creio, isto sim, que Zaratustra levou o diabo. Mas no fundo da alma estavam todos preocupados e saudosos. Então foi grande seu júbilo quando no 5º dia Zaratustra apareceu entre eles. Vocês viram, essa é a narrativa. Daqui para frente começa o discurso de Zaratustra, né? Então a narrativa é essa. Uns caras estavam ali com o barco pararam para caçar lebres. De repente viram uma figura flutuando no ar em direção à montanha fumegante, ao vulcão. Essa figura passou por cima deles falando: é tempo, é mais que tempo. E aí reconheceram que era Zaratustra e a galera já falou: puta que pariu, o capeta tá puxando Zaratustra vai pro inferno. E o discípulo brincando: mais fácil é o Zaratustra levar o capeta do que o capeta levar o inferno. Mas todo mundo ficou apreensivo. Essa é a narrativa que inicia esse capítulo, né? Daqui em diante, o Zaratustra vai contar a conversa que teve com o diabo, né? O cão de fogo.
E aí nós vemos aqui esse estranho relato, né, cheio de detalhes estranhos. E vamos aqui o Jung, no livro Estudos Psiquiátricos. O parágrafo, esses livros alemães são divididos em parágrafos. Glória a quem, né? Glória aos alemães por fazer isso, porque fica muito mais fácil você fazer referência, achar as coisas, né? Cada parágrafo é numerado. Que bom, né? Então vamos lá. O que que o Jung vai dizer? Que quando leu ele tem um capítulo aqui que se chama criptoamnésia. Ele tem um capítulo da criptoamnésia que nós vamos analisar isso, né? O Jung vai tratar aqui questões de memória, tal. Não vou entrar nesse mérito, não, senão nós não acaba nunca esse capítulo. Mas ele vai dizer o seguinte: quando leu esse capítulo do Zaratustra, e para quem não sabe, aí, se você caiu de paraquedas, o Jung se formou em medicina na Universidade da Basileia, onde o Nietzsche foi professor alguns anos antes, e ele tinha contato com Nietzsche, até por conta disso, contato com as obras do Nietzsche, né? Porque quando o Jung foi estudar, o Nietzsche já, salvo, se eu bem me lembro, o Nietzsche já estava louco já, né? Quando o Jung foi estudar medicina. Mas enfim, o Jung conhecia o texto de Zaratustra, e quando ele leu, ele ficou assim: gente, essa história não me é estranha. Essa história do capítulo dos grandes acontecimentos, não me é estranha essa história aqui. Essa história tá... Ele ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. E aí, o que acontece? Ele veio a se lembrar e descobrir que essa história... vamos ler aqui, Eu vou ler o Jung, é mais fácil que eu ficar resumindo. Quando há alguns anos lia A Descida de Zaratustra ao Inferno, que eu acabei de ler aqui, né? Chamou-me a atenção a passagem em que Nietzsche descreve como Zaratustra chegou ao inferno. Tive a impressão de já ter lido isso em algum lugar. Pensei inicialmente tratar-se de um caso de engano meu de memória, qualidade anormal de ser conhecido, ou seja, ele pensa, conheço isso, sempre não conheci. Finalmente, a impressão de ser conhecido concentrou-se na passagem que fala da ida da tripulação para a Terra, a fim de caçar lebres. Esta passagem ficou na minha cabeça por vários dias, até que me ocorreu a ideia de que já havia lido história semelhante, muitos anos atrás, no livro de Justinus Kerner. Vasculhei os exemplares de Blatter aus Prevost, uma revista antiga, cheia de ingênuas histórias de fantasmas da Suábia, e encontrei no quarto fascículo, a página 57, a seguinte história. Aí ele coloca a história do Nietzsche, que o Nietzsche escreveu, e a história original do lado. A história que o Nietzsche escreveu, eu já li, eu vou ler a original. Uma passagem assustadora do diário de bordo do navio Sphinx, do ano de 1686, no mar Mediterrâneo. Os 4 capitães e um comerciante, Sr. Bell, dirigiram-se à praia da ilha do Monte Stromboli para caçar lebres. Por volta das 3 horas, reuniram todos os homens para ir a bordo. Para indizível surpresa deles, viram aparecer 2 homens que se aproximavam rapidamente, vindo pelo ar. Um deles estava vestido de preto, o outro trajava roupa cinza. Passaram bem perto deles, a maior pressa, e para o maior espanto deles, desceram no meio das chamas ardentes da cratera do terrível vulcão do Monte Stromboli. Quando os viajantes voltaram a Londres, souberam que, neste meio tempo, haviam morrido 2 conhecidos, os mesmos que tinham visto no Stromboli. Dessa história, se conclui que no Stromboli está a entrada para o inferno. Essa é a historinha de criança ler. Tempos outros, né? Hoje as criancinhas lê, sei lá, Mickey Mouse. Naquela época lia esse tipo de história, né? Enfim, não vou entrar nos méritos, não. Sigamos aqui no Jung, né? Vê-se logo que a semelhança das 2 narrativas não é mero acaso. Contra o acaso falam as coincidências verbais e a reprodução de detalhes sem importância, como caçar lebres. Mas seria absurdo dizer que se trata de plágio. Por quê? Porque a passagem reproduzida é por demais insignificante em vista da intenção artística de Nietzsche. Não só é insignificante, mas também supérflua e desnecessária. As lebres, por exemplo, não caracterizam nada, a ponto de podermos imaginar como ilhas felizes tanto as ilhas eólicas como as Canárias, porque a lebre tem nessas 2 ilhas, né? A descrição não se torna mais atraente por causa das lebres, ao contrário.
Psicologicamente, não é fácil explicar o caso. A primeira pergunta é essa: quando foi que Nietzsche leu as Blatter aus Privost? De uma carta a mim dirigida pela senhora Foster Nietzsche, que é irmã do Nietzsche, né? Todo mundo sabe. Soube que Nietzsche se ocupou vivamente com a obra de Justin Kerner, Justinus, né? Já que é alemão, né? Entre seus 12 e 15 anos, na casa de seu avô, o pastor Euler, em Pobler. Depois disso, provavelmente não mais. Como Nietzsche tinha que ser muito econômico com suas leituras devido à sua fraca visão, é difícil imaginar o que poderia tê-lo feito voltar nos últimos anos de vida a esses contos edificantes de fadas. Devemos admitir, suponho eu, que Nietzsche leu essas histórias quando bem jovem e depois nunca mais. Mas como chegou o poeta a reproduzir essa passagem? E aí o Jung vai explicando aqui, né, essa questão da criptoamnésia, que eu não vou entrar no mérito, nessa estudo de psicologia analítica aí para você saber. E, inclusive, ele aponta como o próprio Nietzsche, quem conhece o Etioma aí sabe, quando ele vai dizer das inspirações que ele teve, né, que teria que voltar milênios para achar alguém que teria tido uma experiência de arrebatamento tal qual ele teve para escrever, principalmente o Zaratustra. Para quem não sabe, a segunda parte do Zaratustra foi escrita em 10 dias. 10 dias. Né? O Jung vai dizer que essa experiência da criptoamnésia e tudo mais tem muito a ver com isso. E vai dizer, inclusive, que muito provavelmente não é que o Nietzsche tenha tido a ideia por causa da leitura, mas a ideia que ele teve se encontrou numa espécie de sincronicidade aí com aquela leitura que já tinha sido feita, a ponto que esses detalhes insignificantes, que são fruto da leitura antiga, entram na criação do Nietzsche. Igual esse negócio de caçar a lebre, né? O Zaratustra voando, que, como a gente vai ver, não tem relação nenhuma com o discurso que vai ser falado, não faria diferença. Se o capítulo do Zaratustra fosse escrito assim, ó, um dia nas minhas andanças fui até a porta do inferno, enfrentar o cão de fogo, não sei o que, dava na mesma. Não precisava desse trecho realmente. Diferente, por exemplo, da visão e do enigma, que a narrativa faz parte da ideia. Então fica esse registro histórico, né? Esse capítulo tem essa importância na história da psicologia aí, em razão de ter sido o que fundou aí, né, a ideia de criptoamnésia por Jung. Foi esse capítulo e o contato que Jung tinha com a irmã do Nietzsche, né, que permitiu com que ele soubesse que o Nietzsche realmente, quando criança, teve contato com o texto e tudo mais. Queria deixar isso frisado aqui, porque é importante, interessante para a história do conhecimento humano aí. Esse breve apêndice aí, nota de rodapé, né, na história desse capítulo. Então vamos lá. E este é o relato da conversa de Zaratustra com o cão de fogo. Olha o relato. A terra, disse ele, tem uma pele, e essa pele tem doenças. Uma delas, por exemplo, chama-se homem. E outra dessas doenças chama-se cão de fogo. Sobre este, os homens contaram e deixaram que lhe contassem muitas mentiras. Profundo, como sempre. Né? Primeiro, a terra tem uma doença de pele. Porra, velho. Isso aí é foda, né? Basta você viajar que você vai ver. Você vai andando na natureza, né? Tal. De repente chega na cidade. A cidade parece uma sarna na pele da terra. Parece não, né? Uma sarna. Você vê aquela coisa suja, machucando ali, né? A terra. O homem é uma doença de pele da terra. E o cão de fogo também. Por quê? Vejam aí, cara. Porque o cão de fogo, ele é uma experiência e um fruto e um irmão do homem. O cão de fogo, aí lá mais para frente no capítulo, você vai ver que o Zaratustra vai dizer que existem dois cães de fogo. Esse que ele está peitando e o cão de fogo real, vamos dizer assim. Então, o que ele está querendo dizer? Esse cão de fogo, que é o cão de fogo
que os homens contaram e deixaram que lhe contassem muitas mentiras, esse cão de fogo é uma espécie de ser humano. Ele é humano. Ele é um cão de fogo antropomórfico, diferente do cão de fogo de verdade, que ele vai dizer mais pra frente que tem 2 cães de fogo. E cão de fogo esse aqui, no qual foi contado muitas mentiras. Muitas mentiras, né? Se você for estudar aí, por exemplo, a questão, já que está falando de cão de fogo, de inferno, de capeta, se você for estudar a história das religiões aí, por exemplo, vai estudar aí a origem do Deus hebraico, do Deus judeu, né? Para quem não sabe, bem rapidinho, né? O Deus judeu surgiu de um Deus egípcio. Era um culto egípcio, não vou entrar no mérito aqui, não, se quiser você pesquisa aí, era um culto egípcio que estava em franca decadência, estava sendo proibido, porque, diga-se de passagem, o Deus qual era adorado era um Deus mau, era um Deus ruim, não era um Deus bom, era um Deus mau, um Deus ruim, que estava sendo abolido ali, estava sendo proibido o culto a esse Deus no Egito, e aí os pastores, os padres, sei lá que nome que dá, o pessoal que fazia, os responsáveis pelo culto lá, sumiu a palavra, os responsáveis pelo culto a esse Deus, ensinaram essa religião desse Deus aos escravos que por ali estavam, que eram os judeus. Então os judeus são os sucessores dessa adoração desse Deus egípcio que estava sendo abolido, que era um Deus mau, um Deus ruim, né? Inclusive disse aí que Moisés poderia ter sido um desses, sumiu a palavra, cara, olha pra você ver, Freud explica, né? Um desses pastores, padres, sei lá o nome desse Deus aí, né? Então, vocês vejam, né? Era adorado um Deus mau. Um Deus mau. E criou-se os inimigos desse Deus mau. Criou-se um diabo, que era o antônimo do Deus mau. Ou seja, ele era, entre aspas, bom. E aí começa essa história das mentiras sobre o diabo, né? Inverteu-se aí. Houve uma transvaloração, vamos dizer assim, dos valores religiosos ali, né? O Deus ruim foi tido como único e bom Deus. E o Deus que era bom, que era contrário a ele, foi tido como mal, né? Inverteu-se. Se você for pensar no desdobramento disso, que é a criação da religião dos escravos para dominação, que é a criação do cristianismo, percebam aí, né? O que foi demonizado? O que é o capeta? É o corpo, a terra. Que diga-se de passagem, para quem criou o cristianismo, que são os judeus, é o contrário, né? O paraíso é na terra. Mas enfim, esse assunto das mentiras do cão de fogo fica para outra hora, né? Mas você veja que 2 parágrafozinhos, a profundidade que tem nesse texto do Nietzsche, cara. 2 parágrafozinhos, você vai-se embora, você faz um livro. Para sondar esse mistério, atravessei o mar e vi a verdade nua, verdadeiramente, descalça até o pescoço. Agora estou informado sobre o cão de fogo e também sobre todos os demônios da erupção e da subversão, dos quais não só as mulheres velhas têm medo. Perceba, agora ele vai entrando no assunto naquilo que era a intenção consciente dele, que era falar dos revolucionários. Esse é que é o ponto. Agora nós estamos entrando no discurso dos revolucionários. Agora teve dos eruditos, dos poetas, agora dos revolucionários. Sai, cão de fogo, da tua profundeza, gritei eu, e reconhece como é profunda essa profundeza. De onde vem isso que expeles para cima? Bebes fartamente do mar. Tua salgada eloquência o revela. Verdadeiramente, para um cão da profundeza, tomas demais tua alimentação da superfície. E aqui volta essa referência ao mar e ao salgado do mar, que tinha lá nos poetas, né? Vocês lembram? Joga a rede para buscar o peixe, busca uma cabeça de Deus, uma pedra, né? Ao invés de ter alma, eles tinham mucosa salgada. E agora, vocês lembram disso, né? Do capítulo anterior.
E agora vem essa história que o cão de fogo bebe da água do mar. E aqui vem uma puta analogia também, né? Porque o cão das profundezas, o profundo, é mais profundo que o mar. Então vocês vejam, aqui está no cerne do si mesmo, né? Está no bulbo cerebral. Você está indo no cerne daquilo que, eu diria, talvez até além do orgânico, né? Porque se for pensar no bulbo cerebral, no aspecto mais primitivo e profundo do ser humano, né? Aqui talvez esteja aqui no limiar do orgânico e do inorgânico, que seria o profundo e profundo, o que faz o existir, né? O existir. Eu ia falar ser e não ser, não pode entrar nessas conversas de ser e não ser, não, né? Pra gente não cair em idealismos aí. Mas essa ideia da profundidade, ele vai dizer, uai, você não é o profundo, mas você está tomando água do mar? É isso aí? Para alguém que se diz profundo, você está pegando na superfície demais, né? Ou seja, esse cão do fogo é mentiroso. Esse cão do fogo aí, como bem disse aqui, é uma doença, é igual o homem, é um ser humano, é um homem, não tem nada de profundo nele. Considero-te, no máximo, o ventríloco da terra. Tá vendo? Ou seja, ele não está nas profundezas. Ele está bancando, está fingindo, ele está sendo ventríloco, ele está pondo na mãozinha e fingindo que está fazendo ali, sendo que não é. Vamos fazer assim a analogia. Uma coisa é você estar conversando com uma criança. Outra coisa é você ser um ventríloco da criança, é um boneco. Né? Então esse cão do fogo aqui, ele está com boneca, ele está com falsidade, está com mentira, ele não está com a profundeza nada. E sempre que ouvi demônios da erupção e da subversão falarem, achei-os iguais a ti, salgados, mentirosos e rasos. É a revolução, entre aspas, né? Sabeis berrar e escurecer com cinzas. Sois os melhores fanfarrões e aprendestes muito bem a arte de fazer ferver a lama. Onde quer que estejais, sempre deve haver lama na proximidade e muita coisa esponjosa, cavernosa, comprimida. Isso quer liberdade. O revolucionário, ele sabe fazer faniquito. Sabe soltar fumaça, sabe ferver a lama, sabe jogar o vulcão, né? Mas mudar as coisas mesmo, ele não muda. E detalhe, como bem diz aqui, né? Para ferver a lama, é preciso estar em meio à lama. Né? Para jogar cinza, é preciso estar sujo. Então, esse cão de fogo aqui, esse revolucionário, ele está no meio da sujeira e só dispersando sujeira. A gente vai ver, daqui a pouco, que o outro cão de fogo, o cão de fogo de verdade, o que está no coração da terra, ele espelha ouro. Ele está noutra parada. É outro esquema. Esse cão de fogo aqui, ele precisa da desgraça e está no meio da desgraça. Para que ele possa fazer as coisas, né? Se a gente for fazer uma analogia que cabe completamente, tá? Se você foi ensinado que Nietzsche é um escritor apolítico, que Nietzsche tem preocupações estéticas, culturais, te ensinaram errado, viu? Abre o olho aí, trata de ler sozinho e não ficar escutando nem eu. Né? Leia, veja Nietzsche lá. Tudo que ele escreve é político. Né? O que ele está dizendo aqui? Para o revolucionário, e o revolucionário na época que ele está aludindo é o socialista, o comunista, ele precisa da lama, do obscuro, do preso, para que ele possa clamar liberdade. Né? Para ferver a lama é preciso estar enlameado. Ele precisa de nivelar por baixo para que ele possa fazer o seu grito e dar o seu showzinho. É isso que o Nietzsche está dizendo aqui. Liberdade é o que mais gostais de berrar. Todos vós, né? Todos os cães aí. Mas eu abandonei a crença em grandes acontecimentos, entre aspas, quando há muitos gritos e fumos em torno deles. Agora vem, ó. E crê em mim, amigo ruído infernal. Os maiores acontecimentos não são nossas horas mais barulhentas, e sim as mais sossegadas. Não ao redor dos inventores de novo ruído,
mas dos inventores de novos valores é que o mundo gira. De forma inaudível ele gira. Isso aqui, ó, já é o primeiro ressoar, porque o último capítulo da segunda parte vai se chamar A Hora Mais Silenciosa. E é na hora mais silenciosa que o Zaratustra assume a sua verdade e assume o seu lugar, como nós vamos ver daqui a pouco. E encerra essa segunda parte para iniciar a terceira, no qual ele se depara com esse peso do eterno retorno, que é a verdade de Zaratustra. Então, vocês vejam o que ele está dizendo. Não é nas horas barulhentas, é nas horas mais sossegadas. Lá na hora mais silenciosa, que é o último capítulo dessa parte, ele vai dizer, né? Ele não, a voz, a hora mais silenciosa fala com ele que as coisas acontecem tal qual, que o orvalho molha a grama, que o orvalho mais molha a grama na hora mais silenciosa da noite. E aí a gente tem que se lembrar aqui, cristianismo, dá um grande exemplo aí, cristianismo. Cristianismo nada mais é que um platonismo. Até redundância falar platonismo judaicizado, por quê? Porque se você sabe que Platão estudou nas escolas do Egito. Como bem diz o Nietzsche no Anticristo, provavelmente, ao que tudo indica, Platão estudou nas escolas dos escravos do Egito. Platão estudou judaísmo no Egito. Então, falar platonismo judaicizado é o pleonasmo, porque não tem Platão sem judaísmo. Platão é um orientalismo dentro da Grécia clássica, né? Representa o princípio da decadência da Grécia. E as ideias platônicas foram escritas por volta do século V a.C. E não existe cristianismo sem Sócrates e Platão. Do mesmo jeito que não existe sem judaísmo, porque é um judaísmo, e a ideia socrática e a ideia platônica são ideias judaicas. Platão escreveu o que escreveu no século V a.C. O cristianismo foi se tornar religião oficial no Ocidente, se a gente considerar o Império Romano como o baluarte, o bastião ocidental da época, somente no século IV. Ou seja, dos escritos de Platão até a ideia platônica ser tida como status quo, demorou quase 1000 anos. E quando Platão escreveu as suas ideias, e quando Platão fundou a academia, ele não tinha pretensão nenhuma de judaicizar o Ocidente. Só 1000 anos depois que isso veio acontecer. Platão não fez uma revolução, não saiu gritando, não saiu militando, não. Na tranquilidade, entre aspas, né? Porque põe aspas nisso, na tranquilidade grega. Lá de Atenas, ele escreveu suas obras, falou o que tinha que falar, teve os alunos que teve, e esse orvalho platônico foi adentrando na terra e nutrindo as plantas que iriam surgir 1000 anos depois. É nesse sentido aqui que Zaratustra e o Nietzsche estão dizendo. Grandes gritos, isso aí não vira nada. Porque são as ideias, são os novos valores, os criadores de valor é que fazem a roda da história girar. Porque as massas não criam, as massas são escravas, as massas seguem. Aqueles que criam é que fazem a coisa girar. E essa criação se dá no silêncio, na tranquilidade, na calma, é demorado. Quer ver um exemplo mais próximo de nós? Um exemplo mais tranquilo? Aquele Herzl, que é o judeu que inventou o sionismo, escreveu um livrinho lá no final do século XIX, um livrinho, olha o sionismo, isso, aquilo, aí criaram um livrinho, ele fez o livrinho, aí reuniu alguns judeus, fizeram lá aquelas conferências internacionais de judaísmo, que acontecia de tempos em tempos.
Pum! Hoje tem o Estado de Israel. Estado de Israel tem lá, inclusive no Supremo deles, lá no negócio deles, lá tem a foto desse Herzl lá, gigantesca, fotona do cara. O cara é o pai do sionismo. Ele escreveu um livro, sentadinho na casa dele lá, ó. Olha o que virou. Quer ver outro exemplo? O Marx. Manifesto Comunista, Capital, 18 de Brumário, não sei o que lá das quantas. Ó, escrevendo lá com Engels lá, ó. Olha o que virou. Hoje, o materialismo dialético é dogma. Você que está me ouvindo aí, seja de direita, de esquerda, você acredita no materialismo dialético. Você acredita que são os meios econômicos, os meios de produção, as lutas de classe e os aspectos econômicos é que guiam o existir humano, guiam a história, guiam a individualidade. Você acredita nisso. Isso é materialismo dialético. Você nem sabe, mas você vive sob isso. Do mesmo jeito que hoje o pentecostal, o crente, que acredita ser escolhido de filho de Deus como se fosse um filho adotivo do judaísmo, e não é, que nós sabemos disso, não é, nunca foi, nunca será, né? Há de ser escravizado pelos judeus um dia, há de ser escravizado, já está sendo, né? Já está a serviço do judaísmo, mas há de ser escravizado literalmente, ou exterminado, igual aconteceu em Gaza, né? Há de acontecer isso. Ele não sabe que vive sob ideal platônico. Ele nunca leu Platão, não tem ideia de que é Platão. Mas ele acredita que conhecimento é virtude, que o mal-estar no mundo é fruto do desconhecimento. Ele vive sob essa égide sem saber de onde veio. E o que o Zaratustra está falando, quem cria essas égides é quem faz a roda da história virar. Não é a gritaria, não é a revolução, não é o desespero que faz. São os valores que são criados e que vão indo aos pouquinhos, né? Seguindo. Aqui, ó, antes que seguindo, eu queria só dar um exemplo a respeito do nazismo. Olha o que o George Lukács escreveu no Destruição da Razão. Encaixa certinho. Ele escreveu o seguinte: uma advertência de que não existe uma filosofia inocente, puramente acadêmica, de que sempre e em todo lugar existe objetivamente o perigo de que algum incendiário, a partir do conteúdo filosófico de inocentes conversas de salão e de cafés, de conferências, de folhetins, ensaios, etc., cause um incêndio devastador à maneira de Hitler. E ele estava falando aqui de Kierkegaard, né, do próprio Nietzsche, né? Estava escrevendo livrinho, tranquilinho, debatendo, olha o que vira. É nesse sentido, né? O próprio George Lukács aí, o nosso comunista relegado, né? Relegaram ele, né? Ai, meu Deus. É desse sentido aí. E confessa-o, voltando aqui para o Zaratustra. Pouco havia acontecido quando teu ruído e teu fumo se dissiparam. Que importa se uma cidade tornou-se múmia e uma estátua jaz na lama? Pois é, essas grandes revoluções, destrói, tira, mata, o que muda? Quer ver um exemplo? O próprio nazismo é um exemplo. O próprio nazismo é um exemplo. Tá certo que o nazismo sofreu covardia, né? Porque juntaram-se todos os homens médios contra, né? Meu Deus, socorro, acabe. Mas o nazismo é um exemplo, né? O que veio depois? Veio a continuidade. Enfim, não vou entrar nesse mérito de nazismo não, né? Vamos seguir aí. E estas palavras digo ainda aos derrubadores de estátuas. Não há tolice maior do que julgar sal no mar e estátuas na lama. Você veja que ele está equivalendo a julgar estátuas na lama a julgar sal no mar. O que adianta julgar sal no mar? O mar já é salgado.
E o que adianta jogar estátuas na lama? Essa questão da estátua na lama, a gente precisa lembrar que tem uma história grega, eu não lembro se o Paulo César de Souza fala em alguma nota de rodapé aqui, não lembro, mas eu sei que tem uma história que conta isso, né? Que destruíram uma cidade grega toda lá e deixaram a estátua. A estátua permaneceu, a estátua ficou. E a estátua representando a cultura. Quer dizer, a cultura, essa finesse, sobrevive às revoluções e tudo mais. Quando se diz jogar a estátua na lama, quer dizer isso. Ah, sobrou a estátua? Pum, toma essa estátua na lama aí. Mas o que o Nietzsche vai dizer aqui? Que jogar a estátua na lama é a mesma coisa que jogar sal no mar, porque as estátuas são mesmo jogadas na lama e devem ser atiradas na lama. Ó, na lama do vosso desprezo jazia a estátua. Ou seja, a estátua já estava na lama do desprezo, né? Já estava. Tanto é que a cidade onde a estátua estava foi destruída. Mas é justamente esta sua lei, que a partir do desprezo, novamente lhe nasce vida e beleza viva. Com traços mais divinos levanta-se ela agora, e sedutora pelo que sofreu, e em verdade ainda vos agradecerá por tê-la derrubado, ó derrubadores. Este conselho dou a reis, igrejas e tudo que se acha débil de idade e de virtude. Deixai-vos derrubar, para que volteis à vida e vos retorne a virtude. Esse trecho me lembra muito aquela música do Belchior, né? Não cante vitória muito cedo, não, nem leve flores para a cova do inimigo, pois as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo, podem fazer renascer o mal antigo. Sim, sim, essa música é bonita, né? Puta que pariu. E é isso, cara. Um grande exemplo é essa questão do nazismo aí, da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. A estátua foi explodida. As cinzas dessa estátua foram jogadas aos monturos, a lama de merda e misturada, como se aquilo fosse dar o fim. Mas na verdade, ter escondido a estátua nesse tempo faz com que a estátua se fortaleça. Por quê? Porque é muito fácil você aderir às coisas quando essas coisas estão na crista da onda. Quer ver um exemplo? Israel. Israel está na crista da onda. Israel está na crista da onda. É o país forte, país poderoso, faz e acontece, país próspero, respeitado no mundo inteiro. É até crime, né? Você não pode falar mal, você não pode criticar o governo israelense, que eles vão chamar você de antissemita, vão falar que o antisionismo é desculpa para ser antissemita. Os países criaram diversos tipos penais, né? Crime, você vai preso. Aquela Ursula Ravenbeck lá, senhorinha alemã, que até morreu, né, com 90 e tantos anos, sendo presa na Alemanha, né, o governo alemão buscando um ex-carcereiro de 100 anos para responder por crimes lá da Alemanha nazista. Né? Hoje é muito fácil você ser pró-Israel, pró-judeu, né? A ponto que você tem aí pessoas do Nordeste brasileiro se dizendo judias, né? Sou judeu, fazendo lá as sinagogas dele, que não é reconhecido pelos judeus de verdade, óbvio, né? Mas você tem esse movimento. O que acontece com esse movimento? Esse movimento atrai imbecis, atrai idiotas, atrai fracos, atrai oportunistas. Quando a estátua está sob a lama, ela fortalece por quê? Porque só aqueles que têm o verdadeiro ímpeto pelo negócio é que se identificam ali. Como bem diz o Zaratustra aqui, ela se levanta mais sedutora. Mais sedutora por quê? Porque só aqueles que têm tesão nela, que são apaixonados nela, é que se deixam seduzir. Diferente da estátua toda bonita e levancada, que todo mundo vai, todas as massas, os fudidos, fuleiros vão atrás. Quando ela está na lama, é só aqueles que têm o ímpeto. Então, na hora que a estátua sai da lama, ela está cercada de gente
roda em volta dela. Por isso que ele dá esse conselho. Ó, esse conselho dou a reis, igrejas e tudo que se acha débil de idade e de virtude. Deixai-vos derrubar, para que volteis à vida e vos retorne a virtude. E volta. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Os nossos queridos místicos aí, de uma maneira muito pertinente, dizem que nós estamos no fim de uma era, né? Nós estamos entrando no novo Aeon, é assim que fala, né? Não tem o que segura, né? A estátua foi enterrada durante mais de 2.500 anos, né? Que a estátua está enterrada, mas agora ela vai saindo de novo. E assim vai. Aí você vai ter uma nova era, depois a estátua que tá enterrada, vai ser enterrada agora sai, e assim vai, assim é a vida, né? Guerra, combate, luta, morte, nascimento, e vamos embora. Mas bem interessante essas falas do Nietzsche, do Zaratustra aqui, né? Assim falei diante do cão de fogo. Então interrompeu-me ele, carrancudo, e perguntou: igreja? O que é isso? Igreja? Respondi eu. É uma espécie de estado, a mais mentirosa. Mas cala-te, ó cão hipócrita. Conheces melhor que ninguém a tua espécie. Tá vendo? Aí a gente volta lá atrás, né? O cão de fogo é uma doença de pele da terra. O cão de fogo deixaram contar mentiras e não sei o quê. Vejam, a igreja é do cão de fogo. A igreja é do cão de fogo, a igreja é do demônio. O evangelho morreu na cruz. Jesus Cristo, que surgiu como o derrubador do judaísmo, foi traído, foi utilizado pelos judeus para cunhar a doutrina dos escravos. O diabo é o chefe da igreja. Então, cala a boca, seu cão hipócrita. Você sabe muito bem do que você está falando, né? Cala a boca lá, ó. Conheces melhor que ninguém a tua espécie. Tal como tu, o Estado é um cão hipócrita. Tal como tu, ele gosta de falar com fumaça e gritos, de modo a fazer crer como tu, que fala de dentro da barriga das coisas. Pois é. Cara, eu vou ficar a manhã inteira fazendo vídeo, não tem jeito. Nossa senhora, veja só. É hoje. Hoje as pessoas acreditam que a solução do existir está no Estado. As pessoas não, né? Os escravos, os sub-humanos, os mongoloides, né? Os retardados acreditam que a solução do existir está no Estado. Ai, o Trump não sei o quê. Ai, a Kamala não sei o quê. Ai, o Lula não sei o que lá. Ai, o Bolsonaro não sei o quê. Ai, o PT não sei o quê. Ai, o PL não sei o que lá. Eles acham que a solução do existir está no Estado. Ai, porque justiça, nós temos que ter uma justiça imparcial. Ai, porque o governo econômico, o Banco Central, não sei o quê. O Estado fala de dentro, né? O Estado faz crer que fala de dentro da barriga das coisas, ou seja, está no âmago do existir. E as pessoas retardadas acreditam que a solução do existir está no Estado. Pode-se resolver os problemas existenciais do ser humano, da natureza, do existir como um todo, por meio do Estado. A política vai resolver. É como se o saneamento básico fosse resolver o problema do existir humano. O problema que eu digo, não o problema no sentido ruim, mas a questão do existir humano, acho que é um termo melhor, né? Como se a política fosse resolver a questão do existir humano. E aí o escravo, óbvio, né, que é um escravinho inteligente, vai levantar a mãozinha, assim, né, o dedinho, tipo sala de aula, né, o inteligentão lá do fundo, vai levantar o dedinho e vai falar assim, né? Pois é, porque quem não tem saneamento básico não tem tempo de ficar questionando as coisas. E quem não tem tempo de ficar questionando as coisas vai trabalhar. Entendeu? Vai trabalhar, vai lutar, vai fazer qualquer bosta, mas não vem questionar, não vem entrar no âmago das coisas, não. Porque o âmago das coisas não é para esse tipo de gente. E isso não tem absolutamente nada a ver com justiça social, justiça econômica. Não. Quer ver um exemplo que eu acho que ficou muito legal, cara? Na história,
o estoicismo. Quem são dois grandes estoicos da história humana aí, né? Grandes pensadores estoicos? Marco Aurélio, que foi imperador de Roma, imperador, filósofo imperador. O imperador de Roma era um filósofo estoico. E quem que é outro? Epiteto, que era escravo. Escravo. Então você tem um imperador de Roma e um escravo. Escravo no sentido jurídico da palavra, não no sentido fisiológico que eu estou falando, né? Ambos filósofos estoicos. Né? Você tem essa qualidade de ser humano, do ser humano grego, no qual um mendigo, um Diógenes, o cão da vida, pode virar para o imperador e falar: mano, eu sou livre, você é escravo. Imperador. Diógenes, inclusive, tem aquela velha anedota, né, que eu não sei se era o próprio, será que era o Marco Aurélio? Sei lá. Não me lembro, que o imperador qualquer lá chegou pra ele, lá falou assim: eu te dou qualquer coisa que você quiser aí, cara, você é foda. Ele falou assim: ah, é? Então arreda um cara aqui que eu quero tomar sol, tô tomando sol, você tá fazendo sombra pra mim, arreda pra cá, é isso que eu quero. É esse tipo de parada. Se você entendeu, você entendeu. Agora, se você não entendeu, larga livro, sacou? Porque você é um filisteu da cultura, você não é pra você essa parada. Né? Você acredita nisso que ele está dizendo aqui, que o Estado está no âmago das coisas, na barriga das coisas. O Estado vai resolver tudo, a política resolverá a questão humana. Você é comunista, sem saber. Sem saber. Você pode se dizer de direita, liberal, mas você é comunista, sem saber. Você é marxista, né? Você acredita que os meios econômicos do existir humano é que causam as questões humanas. Então, resolvendo-as, resolve-se a questão humana. Comunismo. Me lembrei até da música Brujeria, né? Comunismo, satanismo, prieslomismo. Lembra da música do... Você não lembra, né? Que você não conhece. Põe aí, você tá ouvindo no Spotify, põe aí Brujeria no Spotify e escuta aí pra você limpar seu ouvido de ouvir bosta de Spotify. Escuta Brujeria aí. Ai. Depois que eu disse isso, o cão de fogo agiu como se tivesse enlouquecido de inveja. Como? Gritou. O animal mais importante da Terra? Ele tá falando do Estado, né? E acreditam nisso? E tantos vapores e vozes horrendas lhe saíram da garganta que achei que sufocaria de aborrecimento e inveja. Enfim, ele se pôs mais calmo e seu arquejar diminuiu. Tão logo ele se acalmou, porém, eu falei sorridente: tu te irritas, cão do fogo. Então estou certo em relação a ti. E, para que eu continue certo, escuta algo acerca de outro cão de fogo. Ele realmente fala do coração da terra. Então agora vejam. Você tem o cão de fogo falso, o cão de fogo infernal, o cão de fogo do qual os homens contaram mentira e sempre ele deixou ser mentira. E agora você tem o cão de fogo real, o verdadeiro habitante das profundezas. Ó, há ouro em sua respiração, diferente do cão de fogo lá que solta lava, né? O outro cão de fogo solta cinza, solta lava, ferve lama. Esse, há ouro em sua respiração e chuva de ouro. Assim quer seu coração. O que são para ele cinza, fumaça e escarro quente? O riso lhe sai volteando, como nuvem colorida. Ele é avesso a teu gorgolejar e cuspir. E ao revolver de tuas entranhas. Mas o ouro e o riso, ele os tira do coração da terra, pois que o saibas, o coração da terra é de ouro. Quando o cão de fogo ouviu isso, não aguentou mais me escutar. Envergonhado, meteu o rabo entre as pernas, disse au, au, com sua voz abatida e desceu de volta para a sua caverna. E aqui você tem, né, assim, julgado assim, né? Ou seja, tem um cão de ouro. Quer dizer, tem um cão de fogo lá embaixo, mas ele é de ouro.
Ele não é de lava, de... E você veja aqui a reminiscência que se faz, né, ao ídolo de ouro. Vocês lembram na Bíblia que diz lá que construíram o ídolo de ouro e que o ídolo de ouro, eles adoravam o ídolo de ouro em vez de adorar Deus? Tem toda uma construção aqui que, sinceramente, eu tendo a achar que é consciente, porque Nietzsche estudou teologia, Nietzsche era filólogo também. Então ele conhece as histórias. Então vejam, a adoração do Deus judaico, do antigo Deus egípcio, que ganhou esse nome Yahvé e cuja celebração, os ritos e o prostrar-se de joelhos a esse Deus, os judeus herdaram dos egípcios, né? Cunharam o Deus de ouro como se fosse o Deus falso, o Deus ruim, o Deus mau. Mas o cerne da terra é de ouro. A terra é de ouro, o corpo é de ouro, os instintos e a profundeza do ser humano é de ouro. A mentira que o judaísmo platônico criou de que existe um outro ser além da terra e que ali é que é certo e que nós somos errados, aí que está o mal, aí que está o erro. Né? Demonizou-se o corpo, demonizou-se os instintos, demonizou-se o inconsciente. E Nietzsche está dizendo, esse é o verdadeiro cão de ouro, cão de fogo. Ele é de ouro. Dentro há ouro. Nas profundezas, o coração da terra é de ouro. Não é de lava, de vulcão, de fumaça, de cuspe. Você, cão de fogo, é falso. Você é criado pela mentira. Você é nada mais do que humano demasiado humano. Você é criação de uma mentira. É isso que ele está querendo dizer aqui. E aí o cão de fogo sai, au, 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 né? Sai ganindo igual um cachorrinho. Cara, tem muito mais a dizer aqui, né? Você veja, é muito profundo, de várias matizes, né? Se você for pensar na história da religião, aqui está falando, se você for pensar na valorização do homem enquanto homem, né? As profundezas do homem é de ouro, não é de lava. Agora, que fique claro, né? De ouro, lembremos do criminoso pálido e tantas outras passagens do Zaratustra aí. As profundezas, cada um tem a sua, né? Tem quem é bom, tem quem é ruim. Por isso que é preciso fazer o cultivo do bom e a eliminação do ruim. Né? É por isso. Esses são assuntos para outras paradas, né? Você vê que tudo é interligado aqui no nosso não, né? No meu amigo Nietzsche. Porque seu não é, você só fala mentira dele, você não leva a sério o que ele escreveu, o que ele falou. Então você não é amigo dele não, cara. Você é sacana, você está sacaneando ele. Bom, assim contou Zaratustra. Mas seus discípulos quase não o ouviam. Tão grande era o desejo de lhe contar sobre os navegantes, os coelhos e o homem voador. Então vocês vejam, né? Zaratustra chegou para o cão de fogo, não deixou o cão de fogo falar. Plum, meteu o discurso em cima do cão de fogo, o cão de fogo saiu até... Lá do outro, os discípulos nem estava muito interessado na conversa que o Zaratustra teve com o cão de fogo, não. Ele estava doido para chegar na narrativa de volta. Né? Eles estão doidos para falar. Quase não o ouviu. Tão grande era o desejo de lhe contar sobre os navegantes, os coelhos e o homem voador. Porque lembre-se, segundo consta aqui, o Zaratustra tinha, há alguns dias ele tinha saído de barco, disse que ia, sei lá para onde, de barco, e aí de repente... Antes que Zaratustra voltasse, os discípulos ouviram essa história, né? Os navegantes falaram, puta, Zaratustra passou voando, falou, é tempo, é mais que tempo, entrou para dentro do vulcão, ele está assim, gente do céu, o que aconteceu? Ele está doido para querer saber, né, Zaratustra, que porra é essa? Que devo pensar disso? Disse Zaratustra. Sou um fantasma, por acaso? Mas terá sido minha sombra? Já ouviste falar do andarilho e sua sombra, não? E aqui eu acho que é uma piada, né? Porque para quem não sabe, o Nietzsche tem um livro que se chama O Andarilho e Sua Sombra. Ele tem um livro. Que hoje, depois de 1886, né, por obra dele mesmo,
Ele juntou sentenças e opiniões diversas e Andarilho e Sua Sombra num livro só, que chamou de Humano Demasiado Humano 2. Mas ele, na época que ele escreveu essa segunda parte, os livros eram separados. Ele tinha um livro que se chamava O Andarilho e Sua Sombra. Então ele brinca, né? Já ouvistes falar do Andarilho e Sua Sombra, não? Já, é o seu livro, né? Já ouvi. Mas uma coisa é certa, preciso lhe pôr freios, senão ela ainda me estraga a reputação. Então ele diz, foi minha sombra que voou. E diz que precisa frear a sombra, senão estraga a reputação dele. Mas o que teria? Você vê que dá um clima de que seria meio vergonha alheia o que aconteceu, né? Por que sair voando para o inferno estraga a reputação do Zaratustra? Tá vendo que tem uma coisa escondida, tem um negocinho, tem sabe o joguinho Silent Hill, que o rádio, na hora que você chega perto dos monstros, o rádio fica chiando? Tem um chiadinho aqui, tem um chiadinho, que eu não sei o que é. E nem o próprio Jung sabe, né? Quanto mais eu, né? E novamente Zaratustra balançou a cabeça e se admirou. Que devo pensar disso? Repetiu. E por que o fantasma gritou? É tempo, é mais que tempo. Para que é mais que tempo? Assim falou Zaratustra. E aqui, né, esse nem é o capítulo da visão e do enigma, nós temos um puto enigma lá, mas aqui já é tempo, é mais que tempo. De quê? Ele diz e ele mesmo não sabe o que disse. É tempo, é mais que tempo. Que pergunta, hein? É tempo, é mais que tempo de quê? Cara, você acha que é tempo, é mais que tempo de quê? Qual é a sua opinião aí? Eu não sei. Não sei mesmo. E olha que eu li esse livro aqui tem 20 anos, hein? Eu não sei. Esse enigma é mais enigma do que o do Eterno Retorno. Pergunto, é tempo, é mais que tempo. De quê?